Glória a Deus, te salve nessa tarde com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde eu estou aqui para poder pregar uma mensagem de salvação para nossas vidas. Que nessa tarde o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Você que está aí no seu lar nessa tarde, ouvindo a minha voz, que o Senhor Jesus possa ir de encontro à sua casa nesse momento. Você que está aí nesse momento, embaixo dessa árvore, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Palavra do Senhor nessa tarde, rapidamente, para nossas vidas, se encontra em Atos 4, versículo 12, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor nessa tarde vai nos falar sobre a salvação que se encontra unicamente em Cristo Jesus. Então nessa tarde a palavra do Senhor vai dizer que nenhum outro nome foi dado ao qual possamos ser salvos. Jesus Cristo é a oportunidade que nós temos de salvação. E nessa tarde a palavra diz para mim e para você que nenhum outro nome foi dado a qual o homem possa ser salvo. Jesus Cristo é a oportunidade que eu e você temos, o único que tem a salvação para o homem. O único que nós podemos ser salvos é através de Jesus Cristo. E nessa tarde, meu querido, a palavra do Senhor também diz, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 11, a palavra diz assim: Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Jesus, ele veio nessa terra, o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Mas a palavra diz que Jesus, ele foi rejeitado. Jesus, ele não foi aceito, ele foi rejeitado. E há mais de 2000 anos, isso tem se repetido. Jesus, ele não tem sido aceito. Mas todo aquele que aceita Jesus Cristo na sua vida, todo aquele que aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse tem a vida eterna. É através de crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, que o homem alcança a salvação e a vida eterna. Meu amado, nessa tarde, você que está me ouvindo, não perca a oportunidade, não perca a oportunidade, porque a oportunidade de salvação, ela é unicamente em Cristo Jesus. O tempo está passando, a palavra de Deus, ela está se cumprindo nos quatro cantos da terra. E eu quero te falar nessa tarde, o ser humano, ele é passageiro, a palavra diz que o homem, ele veio do pó e para o pó ele retornará. Mas qual será o destino da minha e da sua alma? A palavra do Senhor vai falar sobre o homem, onde esse homem, ele juntou muita riqueza na terra. E a palavra diz que esse homem, ele construiu outro celeiro, porque aquele já não estava cabendo aquilo que ele tinha conquistado. E ele quis juntar, e a palavra diz: louco se nessa noite pedires a tua alma, para quem tens preparado. A minha alma e a sua alma, meu amado, tem um destino para a nossa alma, tem um destino para mim e para a sua alma, tem um lugar de salvação, tem um lugar onde a palavra diz que aqueles que morrem em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna, mas aqueles que morrem sem Cristo Jesus ressuscitarão para a condenação eterna. Há salvação para o homem, há um meio de salvação para o homem, mas o meio de salvação é unicamente Jesus Cristo. A palavra diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para morrer pela humanidade.
Então Deus, ele enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, meu querido, foi mandado por Deus. A palavra diz que Deus, ele amou. Deus, ele enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. Mas temos que crer, porque a palavra diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Meu querido, a palavra do Senhor vai dizer que ali estava João, capítulo 1, versículo 29. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então o homem não tem outra oportunidade, o homem não tem outro meio de salvação. O único que tem a salvação é Jesus Cristo. A palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade, ela nos libertará. Jesus, ele diz em João 14, versículo 6, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Que nessa tarde o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família. E você permita Jesus Cristo, a palavra diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei, estarei com ele. Então Jesus, ele bate, Jesus, ele convida, mas nós temos que abrir a porta e nós temos que dar um passo para Jesus. Então, meu amado, que nesse momento, que nessa tarde, você possa dar um passo para Jesus Cristo. Seu Deus, em nome de Jesus, nessa tarde eu oro aqui nesse lugar, te entrego cada vida, cada família, cada lar, que aqui venha ter restauração, salvação, em nome de Jesus. Que vidas venham ser libertas, que vida venha ser alcançada, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Que o seu Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que você tenha uma tarde abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo.